Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa Semana da Adubação. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal, especialista em plantas ornamentais, apresentador do quadro Vivo Verde do programa É de Casa da Rede Globo e, é claro, dos vídeos aqui do canal da Espanhol Plantas que a gente publica semanalmente com muitas dicas para vocês. Se por acaso você ainda não está inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, pois toda semana são 4 vídeos novos para você assistir. E todos eles são gravados aqui, no estúdio de gravação da Espanhol Plantas, aqui em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Para quem não sabe, a Espanhol é um dos maiores produtores de plantas ornamentais do país, com uma produção de mais de 40 hectares de plantas que são utilizadas em projetos de paisagismo e abastecem centenas de garden centers e floriculturas espalhadas pelo país. A Espanhol também possui 4 garden centers no interior de São Paulo, em Cordeirópolis, que é a sua matriz, em São Carlos, Piracicaba e em Ribeirão Preto. Por falar em cidade, por favor, deixem aí nos comentários a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Eu vou adorar, assim que acabar a nossa aula, eu vou nos comentários ver de onde vocês estão falando. É muito legal ter ideia, a noção, né? Até onde a nossa aula está chegando. E eu aposto que tem gente falando até de fora do Brasil. Olha só que legal. Contem aí nos comentários, hein? Não esqueçam. E por falar em aula, esta é a nossa primeira aula da Semana de Adubação. E durante essa série de 3 aulas, hoje, amanhã e quarta-feira, eu vou te mostrar como turbinar e salvar de uma vez por todas as plantas do seu jardim. Olha só que legal. E eu estava lendo a pesquisa que enviamos nos grupos de WhatsApp e verifiquei que a maior dificuldade das pessoas é, de fato, adubar e controlar as pragas. E eu li cada resposta com carinho e preparei esse conteúdo que vai te ajudar a se tornar um verdadeiro especialista na jardinagem. Veja aí na tela o cronograma das nossas aulas dessa semana. Hoje nós vamos conhecer os 5 erros, ou melhor, os 5 crimes que você jamais deverá cometer no seu jardim e que muita gente, infelizmente, comete. Será que você está cometendo algum deles? Para aí para pensar. Amanhã você vai conhecer algumas técnicas que eu utilizo para defender o meu jardim das pragas e que você também poderá aplicar aí na sua casa. Será um conteúdo muito legal e com muita prática. E na quarta-feira, o dia mais importante da nossa semana, você vai conhecer toda a rota para ter um lindo jardim exuberante, florido e de dar inveja no seu vizinho. Sabe quando você tem uma orquídea em casa, ou uma samambaia, uma palmeira, uma roseira ou um gramado? Independente da planta que você tenha, você vê que ela está meio tristinha, meio para baixo e você não sabe mais o que fazer para salvar ela? Então é exatamente sobre isso que vamos falar. Isso pode ser devido a alguma praga ou por falta de adubação. E não é qualquer adubação. É uma adubação correta, onde você sabe o que está colocando na sua planta e sabe o que ela está precisando. Portanto, o nosso objetivo aqui é que você saia da Semana da Adubação sabendo como identificar a deficiência em suas plantas, sabendo a diferença entre o adubo químico e o adubo orgânico e sabendo como defender o seu jardim, sabendo algumas das minhas técnicas secretas e, quem sabe, é claro, que você saia dessa semana caminhando comigo e se tornando um verdadeiro expert em adubação. E para saber que você está acompanhando e aprendendo, teremos a nossa hashtag da Semana da Adubação. A hashtag é Semana da Adubação
tira a foto da tela, tira a foto da sua planta que você quer salvar, do seu jardim e posta com a hashtag, hein, Semana da Adubação. E, gente, não esqueçam de marcar o perfil da Espanhol Plantas e o perfil do Murilo Soares. Assim eu vou conseguir ver todas as fotos que vocês estão marcando e depois, futuramente, responder as dúvidas de vocês. E olha só, pessoal, para quem estiver nos grupos de WhatsApp da Semana da Adubação e acompanhar os 3 dias aqui comigo, vai concorrer ao final a vários prêmios de adubação. Como assim, Murilo? Gente, eu vou sortear enciclopédia de paisagismo, um monte de adubos diferentes e quem sabe até um kitzinho de plantas raras, hein? Olha só que legal! E para participar, prestem atenção durante as aulas. Nós vamos passar uma palavra-chave durante a aula, anotem ela no final do evento. Vamos enviar, olha só, um formulário para você colocar o seu nome e as 3 palavras-chave para sortearmos depois os prêmios. Ó, tem que assistir e prestar atenção na aula. Se você não anotar as 3 palavras-chave, em cada aula, gente, eu vou falar uma palavra-chave. Por exemplo, um nome de planta, tá? Vocês vão anotar essa palavra-chave. Lá no final, vocês vão... olha só, tá, tem que ser justo com todo mundo que está participando, né? Então, já pensou eu sortear sem a pessoa ter assistido as 3 aulas? Aí não vale, né? Então, ó, prestem atenção, anotem as 3 palavrinhas-chave. Eu vou falar, não se preocupe, eu vou falar. Ó. Pessoal, anotem agora, hein? Palavra-chave da primeira aula é... Daí eu vou falar, palavra-chave da segunda aula, aí eu falo, aí vocês vão anotando e lá no final vocês vão enviar no formulário certinho e participar dos nossos sorteios, tá bom? Ó, vai ser bem legal essa brincadeira. E, portanto, se você ainda não está em nenhum grupo de WhatsApp, acessa o link aqui do chat. Tem aqui, ó, um linkzinho para vocês entrarem, acessarem e não perder essa chance de concorrer. Fica tranquilo, que só a minha equipe envia mensagens por lá. E outro detalhe importante de quem está nos grupos, a minha equipe vai enviar um pequeno resumo em PDF do que a gente falou durante as aulas para vocês guardarem aí. Bacana, né? Bom, vamos finalmente para o conteúdo da aula de hoje, né? Eu gostaria de iniciar fazendo 3 perguntas para vocês. A primeira, vocês têm ideia quanto vocês já gastaram repondo plantas que morreram ou que as pragas devoraram? E aí, você tem ideia desse valor? Não, né? Eu tenho certeza que nunca ninguém fez essa conta. Mas você pode estar desperdiçando muito dinheiro. Gente, para pensar aí, quantas plantas que vocês já retiraram do local? Ah, essa planta não vai crescer direito. Ah, coloco outra. Ah, essa planta não floresce. Ah, planto outra. Ah, essa planta não tá muito bonitinha, não tá combinando com a decoração. Ah, troco por outra, e assim por diante. E na verdade, uma adubação correta, saber cuidar direitinho dessa planta, resolveria esse problema. Outra pergunta, vamos lá, outra pergunta, segunda. Vocês acham que só os produtores conseguem manter as plantas sempre lindas e floridas? Mito ou verdade? Ah, o que vocês acham, hein? E aí, é segredinho só do produtor de planta ornamental conseguir uma planta bonita, florida como essa? Ou é capaz de vocês conseguirem esse resultado aí na casa de vocês? É mito ou verdade? Já conta aí nos comentários. É claro que os produtores têm um processo mais rígido, padronizado, uma fábrica de plantas, né? De cultivo, né? Um cultivo rígido, padronizado na hora de produzir. Mas isso não quer dizer que você não pode ter aí na sua casa. E eu vou mostrar que é possível sim.
E a última pergunta, antes de apresentar na prática os 5 erros, vocês já pensaram em desistir de cultivar plantas? Seja por não conseguirem ou porque as pragas só devoraram elas? E aí? Alguém de vocês já desistiu de cultivar? Gente, já vi muitas pessoas falando: ah, eu tenho o dedo podre, ah, eu não tenho o dedo verde, ah, eu não tenho sorte, ah, eu tenho energia ruim, ah, eu não tenho muito jeito para tratar com planta, para lidar com planta. Eu tenho orquídea, mas eu não consigo fazê-las florescer. Gente, muitas pessoas já desanimaram, já pensaram em desistir, mas não pode desistir não, hein? Inclusive eu já pensei em desistir de cultivar muitos tipos de planta, mas não desisti. Pensei, mas não desisti. Eu tive que estudar muito. Aliás, desde os meus 7 anos de idade, eu sou um apaixonado por plantas, né? Onde eu ganhei o meu primeiro concurso de jardins, lá na minha cidade, em Blumenau. Eu tinha 15 anos de idade na época. E de lá para cá, eu me especializei, eu fiz uma graduação, eu me formei em engenheiro, sou engenheiro florestal e depois acabei me tornando professor de uma escola profissionalizante de jardinagem, com diplomação do Senai e Senac. Então, durante esses anos, eu tive que me especializar em plantas ornamentais, né? Fora os anos de vivência que eu tive, né, com a minha coleção particular, né? E vendo como as pessoas cultivam, e depois de todos esses anos, eu reuni todo esse conhecimento em um curso completo, onde milhares de pessoas já colheram resultados por todo o país. Mas depois eu explico melhor sobre ele e como você poderá fazer parte deste movimento. Então vamos lá. Primeiro erro que vocês não devem cometer, hein? Vamos lá, o primeiro, ó. Não saber a diferença entre adubo químico e orgânico. Gente, é muito importante vocês entenderem essa diferença, tá? Quando a gente fala adubo químico, vamos lá, se o Murilo não fazer sujeira aqui na mesa, ó. Estão vendo aqui? Adubo orgânico, como o próprio nome já diz, ó, lembra da verdura, da fruta, do produto que vocês compram orgânico, natural, de origem natural. Então, todo o adubo orgânico, ele tem a sua origem natural, ele não é sintetizado, ele não é fabricado pela indústria, né? Ele é obtido de uma maneira natural e, lógico, beneficiado pela indústria, né? A indústria coloca ele em uma embalagem, né? Para comercializar, lógico, mas a sua origem é natural. Aqui, por exemplo, eu tenho um adubo natural chamado humus de minhoca. Né? Vocês sabem o que é humus de minhoca? Muitas pessoas parecem uma coisa boba, né? Mas muitas pessoas não têm ideia da origem do humus de minhoca. Beleza, o humus de minhoca ele é fabricado pela minhoca, é o cocô da minhoca, né? Os grânulos fecais da minhoca, né? Essas bolinhas aqui que a gente está vendo. Mas a origem do humus de minhoca, aí que está. Muitas pessoas não têm ideia que ele pode ser produzido através do composto orgânico, onde as minhocas se alimentam daquela compostagem, uma vermicompostagem, originando esse nobre adubo orgânico que vocês estão vendo aqui. Mas as minhocas, elas também podem ser alimentadas com um adubo de origem animal, como um esterco de gado, por exemplo. O esterco de gado, ele pode ser usado na fabricação de humus de minhoca. Então, o humus, a matéria-prima utilizada na fabricação do humus de minhoca, ela pode ter diversas origens, ó. Ela pode ser vegetal, ela pode ser animal. Olha só que interessante. E o humus de minhoca, qual a diferença do humus de minhoca por um composto orgânico, por exemplo? Tá? Ambos são adubos naturais, mas ao
no momento que a minhoca se alimenta dessa matéria orgânica, além dela tornar os nutrientes daquela matéria orgânica disponíveis para as plantas absorverem mais rápido, elas excretam ácidos que são benéficos para as plantas crescerem, se desenvolverem, como ácidos úmicos, ácidos fúlvicos. Então, o humus de minhoca, que é um adubo orgânico natural, de origem tanto vegetal como animal, dependendo da matéria-prima, é um adubo orgânico maravilhoso, tá? Então, aqui eu mostrei um tipo de adubo orgânico para vocês. Aqui eu tenho um monte de outros adubos orgânicos, como, por exemplo, torta de mamona. Torta de mamona todo mundo já ouviu falar, é um adubo orgânico. Eu tenho farinha de ossos, né? Ó, farinha de ossos, tenho aqui, ó, um adubo orgânico também, fabricado como o próprio nome já diz. O osso é de origem animal, mas ele é natural, né? Então aqui, ó, tenho a farinha de ossos, tenho mais humus de minhoca, tenho torta vegetal de nim, torta de nim, somissan, eu tenho o famoso bocache, né? Olha só o bocache, um adubo orgânico muito utilizado na jardinagem e na agricultura. E tem vários outros tipos de adubo aqui, tem até adubo à base de alga. Olha só que legal, né? Sea crop, por exemplo. Então nós temos vários tipos de adubos que têm a sua origem natural. Então, o primeiro ponto do adubo orgânico que vocês precisam entender é a sua origem, é uma origem mais natural. E agora vem outra característica do adubo orgânico que vocês precisam entender, tá? O adubo orgânico, diferente do adubo químico, ó, aqui eu tenho um adubo químico, tá bom? E aqui eu tenho um adubo orgânico. O orgânico, ele leva mais tempo, ele demora um pouco mais para as plantas conseguirem absorver os nutrientes que são disponibilizados durante o processo de decomposição da matéria. A hora que os micro-organismos lá no solo, bactérias, fungos, vão trabalhar essa matéria orgânica para disponibilizar os nutrientes para as raízes da planta absorver, o orgânico, ele tem todo esse processo por trás. A vida que existe no solo precisa preparar, mastigar, literalmente numa linguagem bem popular, esses nutrientes para a planta conseguir absorver. Ó, é mais lento. Diferente do adubo químico, que ele não tem que passar por esse processo. O adubo químico, ele já está totalmente disponível para a planta absorver. Então, o adubo orgânico, ele demora mais tempo para a planta reagir. O adubo químico, ele reage muito mais rápido. Mas aí agora vem outra característica. Como ele demora mais para mostrar o seu efeito, o tempo dele de liberação no solo é mais devagar, a durabilidade do adubo orgânico na natureza é maior. Como o adubo químico, ele já libera os nutrientes, já praticamente de forma imediata, com exceção, que depois eu vou mostrar para vocês, os adubos de liberação lenta que vão liberando aos poucos, em sua maioria aqui, eles já liberam os nutrientes tudo de uma vez só. Então a irrigação, a chuva, tá? Podem carrear, lixiviar, é uma palavra técnica, né? Para lavar literalmente o solo e substrato e levar esse nutriente todo embora. Então o adubo orgânico, ele dura mais tempo no solo ou no substrato. O adubo químico, ele pode se perder rapidamente. Olha só que diferença. Um é mais lento, mas dura mais. O outro é mais rápido, mas pode se perder também mais rápido, né? E o adubo orgânico, gente? Pessoal, se alguém me perguntar um dia, já me perguntaram isso, aliás, em várias lives, vários vídeos, né? São lives para Espanhol Planta, já são quase 3 anos de live, né? Que eu fico respondendo todos vocês aí nas lives. Muitas pessoas já me perguntaram, Murilo, qual é a sua adubação preferida? Qual é a que você gosta mais? Gente, lógico,
Sempre a orgânica em primeiro lugar, sempre. Afinal, é através da adubação orgânica que nós estamos recriando, simulando o que a própria Mãe Natureza faz, naturalmente pelas plantas. A Mãe Natureza vai lá, a folha da árvore que caiu, o cocô do passarinho, o fruto, o animal que morreu na natureza, a própria Mãe Natureza, né, os micro-organismos, se encarregam de decompor, apodrecer aquela matéria orgânica e depois, sabiamente, transformar todos aqueles resíduos em nutrientes para as plantas absorverem, tá? Então, a matéria orgânica sempre vai ter uma vantagem maior. A adubação química, já vou entrar num detalhe com vocês, ela tem a sua vantagem. Eu gosto de complementar, tá? Intercalar a adubação química com a orgânica. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com vocês. Mas a adubação orgânica, além dela deixar os nutrientes mais peraí, me enrolei um pouco. A adubação orgânica, além de tornar os nutrientes de uma forma de absorção mais lenta, garantindo uma permanência maior no solo, gente, a adubação orgânica, ela tem a característica de melhorar a estrutura do solo. Ela deixa a terra mais soltinha, mais descompactada, mais aerada. Ela ajuda a reter umidade no solo. Afinal, sem a água, prestem atenção, hein? Sem a água no solo, as raízes não conseguem absorver nenhum nutriente. O nutriente, ele é carreado, ele é levado, ele é absorvido pelas raízes das plantas através da água. A água é o veículo de transporte para esse nutriente entrar dentro da planta. Então, olha só que importante saber que a matéria orgânica, ela retém umidade. E a umidade é a água, né? Olha só que interessante. Então, matéria orgânica, ó, fornece nutrientes para a planta, deixa o solo mais soltinho, aerado, descompactado, ajuda a manter o solo mais úmido e, lógico, a matéria orgânica beneficia a vida que existe no solo, micro-organismos benéficos para as plantas, até a minhoca. A minhoca, que é essencial para o solo, não só para fazer naturalmente humus na natureza. A minhoca, ao escavar as galerias no solo, ela ajuda a abrir caminho para a água percolar, a água infiltrar facilmente, o ar chegar até as raízes das plantas, raiz de planta respira. Então, a matéria orgânica, ela é benéfica até para a vida que existe no solo. Gente, tudo que é natural, tudo que lembra a Mãe Natureza é melhor, né? E a gente dá uma ajuda até para o planeta, porque através da compostagem nós conseguimos produzir o nosso próprio adubo em casa com resíduos que seriam descartados no lixo. Olha só que legal, o nosso planeta agradece e conseguimos transformar o composto orgânico até em humus de minhoca através da vermicompostagem. Ó, agora passei uma noção para vocês, um pouquinho desses adubos orgânicos, né? Falei de um monte de vantagem, não falei? Agora eu rapidamente vou falar algumas desvantagens para vocês, porque nem tudo é um mar de rosas, né? Tava bom para ser verdade. Lá vem o Murilo falar mal do adubo orgânico. Primeira característica, adubo, característica negativa, né? Adubo orgânico pode ter, não é todo, mas pode ter mau cheiro. Olha só. Abre um pacote de farinha de ossos para vocês verem o cheirinho, o perfume que vai ficar no jardim de vocês. É um adubo maravilhoso, tá? Mas tem como o lado ponto negativo, um cheiro não muito agradável, né? E dependendo do tipo de matéria orgânica, às vezes um esterco pode levar semente de ervas invasoras para a produção, pode levar a matéria orgânica, como eu comentei, ela pode ter como presença natural no meio dela,
Fungos, bactérias que para um produtor de plantas podem acabar levando uma doença ou uma praga e causando um belo de um prejuízo econômico num produtor de plantas ornamentais. Por isso que muitos utilizam mais o adubo químico, porque esse grupo aqui, eles têm certeza que não vai ter contaminação e a ação mais rápida, tá? Então, uma das desvantagens do adubo orgânico, alguns podem ter mau cheiro, podem, dependendo do tipo do adubo, levar semente de erva invasora, esterco de gado, que não é gado confinado, gado de pasto, né? É muito comum levar sementeira para o jardim, empestear os canteiros e os vasos com mato. E o volume a ser utilizado por esse adubo é bem maior que o adubo químico, né? Enquanto você pode chegar a usar de 1 a 2 quilos por metro quadrado de matéria orgânica, tipo um composto orgânico, às vezes um adubo inorgânico, adubo químico, você usa só 50 gramas no metro quadrado. A diferença na quantidade é muito grande. Mas, gente, tirando alguns pontos negativos, adubo orgânico é adubo orgânico, né? Ele sempre vai estar na nossa preferência, principalmente quando se trata de plantas comestíveis, né? Como esse vaso de menta aqui. Aliás, deixa eu pegar uma folhinha. Eu peguei tanto no humus de minhoca que eu tô com um cheiro aqui de humus e coisa, ó. Agora eu vou cheirar um negócio bom, né? Não vou cheirar cocô da minhoca, vou cheirar menta, ó. Cheirinho bom. Então, tudo que vocês consomem, que vocês fazem chá, infusão, se alimentam com a planta, gente, é lógico que a preferência sempre é a utilização de um adubo orgânico, né? Pessoal, essa aula aqui, ela é um pouquinho mais teórica, porque vocês precisam entender essas diferenças. Depois a gente vai ter prática, hein? Tá? E por falar em prática, antes de chegar nela, vamos pular aqui para os adubos químicos, que eles já estão com ciúme aqui, que eu só falei do orgânico, né? Falei deles aqui, mas falei brevemente. Como eu comentei anteriormente, os adubos inorgânicos, né? Os adubos químicos, sintéticos, produzidos pela indústria, né? Eles têm a ação mais rápida, eles são isentos de pragas e doenças, né? Eles têm como característica geralmente diferente do adubo orgânico, a utilização, a quantidade a ser utilizada é bem menor e a maior vantagem é a rápida absorção. O efeito do adubo químico, né, nas plantas é muito mais rápido, mas tem um problema. Erra na quantidade para você ver. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? A gente já vai chegar nesse assunto. Errou na quantidade do adubo químico, principalmente para mais, matou a planta, queimou ela. Já o adubo orgânico, se errar um pouquinho, às vezes a planta nem sente, mas esse grupo aqui, ó, errou, matou. É perigoso, por isso daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema. Então essa linha aqui de adubos, ela tem uma vantagem que você pode adquirir adubos solúveis, como esse pozinho branco aqui, ó, que a gente dissolve na água e pode aplicar tanto via solo como foliar, né? Tem os adubos de liberação lenta, que é um dos adubos mais modernos que existe, ó, essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, ó. Esse adubo ele já foi muito mais caro, muito. Antigamente, eu pagava uma fortuna num saco desse adubo, né? Ele custava muito caro. Hoje em dia ele já se tornou mais acessível. Então não é o fim do mundo. Dá para comprar um potinho como esse. Ele continua sendo mais caro, mas dá para comprar. As nossas plantinhas merecem esse investimento. E esse adubo aqui, ele é diferente. Ao contrário dos outros que disponibilizam os nutrientes tudo de uma vez só, são sais, né? Se dissolvem facilmente na água. Então a água da chuva, a água da irrigação leva embora eles. O adubo de liberação lenta, ele é envolvido por uma cápsula, né? Por camadas, como se fosse uma cebola, que vai liberando em contato com a umidade, em contato com a água, aos poucos o nutriente para as plantas, tá? Então esse aqui já não se perde facilmente com a água da chuva, a água da irrigação, tá? Adubo de liberação lenta. Esse aqui é o da Forte Coat,
né? Tem Basacote, tem várias outras marcas no mercado. Esse aqui é muito popular, que é Forte Jardim. Hoje em dia tem em qualquer garden center, floricultura, lojas virtuais na internet, vocês podem comprar facilmente esses produtos. E aqui a gente tem essa linha aqui enorme de adubos químicos, né? Que trazem a praticidade até para o produtor como uma das principais características na hora de aplicar. Olha só, entenderam? Diferença? Orgânico e inorgânico. Os químicos produzidos pela indústria e outra característica, antes que eu esqueça, né, Murilo? No adubo químico você tem a garantia da formulação. Um adubo para fruta, para flor, para folhagem. Já no adubo orgânico, tudo depende da matéria-prima, da matéria que originou eles e não tem uma exatidão, uma precisão na formulação. Mais ou menos dá para ter uma ideia se o adubo é mais para folhagem, se o adubo é mais para flor e frutas, né? Esse grupo dá para ter uma precisão na hora da aplicação, tá? Vamos lá, agora que vocês entenderam a diferença entre adubo orgânico e adubo inorgânico, químico, vamos para o próximo erro que vocês cometem, o segundo erro. Não saber interpretar a fórmula descrita na embalagem. Gente, é importante saber a formulação. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Aqui eu tenho um pacotinho NPK 10, 10, 10, 4, 14, 8 e um Forte Orquídeas Floração, tá? E aqui eu tenho um Forte Orquídeas Manutenção. Qual a diferença desses adubos aqui, ó? O ponto de partida, gente, é muito importante vocês entenderem que uma planta, para ela crescer e desenvolver, ela precisa de macro e micronutrientes. São esses macro e micronutrientes que a planta vai utilizar durante todo o seu processo de crescimento, desenvolvimento, floração, frutificação, enraizamento e até de defesa, de imunidade, para se garantir, se proteger do ataque de pragas e doenças. Olha só que legal! E sempre que a gente utiliza, olha só que interessante, um adubo orgânico, a maioria dos adubos orgânicos, principalmente o composto orgânico, o humus de minhoca, né, o bocache, são adubos que contêm macro e micronutrientes naturalmente. A precisão exata da porcentagem de cada nutriente nesses adubos não dá para ter, né? Por exemplo, tem que saber o que a vaca, o boi comeu, o que você colocou na sua composteira, se colocou só casca de fruta e verdura, se colocou casca de ovo, se colocou borra de café, tudo isso interfere na quantidade de macro e micronutrientes, né, do adubo. Já no adubo inorgânico, né, o adubo químico, vocês conseguem ter exatidão na fórmula, porque a indústria, né, consegue produzir um adubo só para flor, só para fruta, só para folhagem, como por exemplo esses aqui que vocês estão vendo, ó, 10, 10, 10. E, opa, aqui eu tenho um ureia, eu peguei errado, eu tenho que pegar aqui o 4, 14, 8. Vocês aí em casa deviam estar rindo da minha cara, né? Porque eu não tenho, agora eu consegui. Eu estava com o ureia aqui no lugar do 4, 14, 8. Mas vamos lá, ó. 4, 14, 8. O que isso significa? É as porcentagens dos macronutrientes. O que é um macronutriente? São os nutrientes exigidos em maior quantidade pela planta, tá? Aqui, por exemplo, nós estamos sempre na ordem: nitrogênio, fósforo e potássio. Todo mundo um dia já ouviu falar de NPK, né? Se você não ouviu falar de NPK, agora eu vou falar rapidamente o que significa. NPK são as formulações dos adubos que demonstram a quantidade do nitrogênio, fósforo e potássio que
o adubo possui, tá? Por exemplo, o nitrogênio, o N, é o símbolo do elemento químico. Lembra a tabela periódica que todo mundo estudou lá no colégio, né? A tabela periódica tem várias letrinhas lá com os símbolos dos elementos químicos, né? O N simboliza o nitrogênio, tá? O primeiro símbolo aqui, ó, aqui nós temos 10% de nitrogênio e esse aqui eu tenho 4% de nitrogênio. O nitrogênio, ele estimula a planta a crescer, a ficar verde, a desenvolver as folhas. Estou falando numa linguagem bem popular para vocês entenderem, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho 10, aqui eu tenho 4. Então esse adubo aqui estimula mais folha do que esse aqui. Vocês estão entendendo? Já o segundo número é o fósforo, né? Antigamente, lembra da época, acho que deve ter gente aí que lembra da época que farmácia se escrevia com PH. O pessoal dessa época é um pouquinho mais velho, né? Mas vai lembrar que antigamente farmácia se escrevia com PH e como o elemento químico também se escrevia fósforo, né? Era com PH antigamente. Então o P, o fósforo, P, né? Ele aqui não é F, deveria ser F, mas o elemento químico, o fósforo, né? O P, ele está aqui na ordem, e aqui vocês podem observar que aqui ele está em 10% igual ao nitrogênio, e aqui ele está em maior proporção, ele está em 14%. O que que significa? O fósforo, ele estimula a planta a enraizar, tá? Então, ela é um macronutriente muito importante para você garantir enraizamento na planta e também a floração. Todo adubo que estimula a planta a florescer, para dar flor, ele tem o fósforo em maior proporção na fórmula, tá? Nitrogênio em menor proporção e fósforo em maior proporção. Então, aqui você já consegue entender que esse adubo aqui é melhor para a flor, por exemplo, né? E o terceiro número, que é o K. N, nitrogênio, fósforo, P, e o último é K. O K é o potássio. O potássio, ele ajuda na resistência da planta. A planta, ela se torna mais resistente ao ataque de pragas, doenças. O potássio evita que a planta murche rapidamente, a planta fica mais hidratada. E o potássio, ele também faz parte da constituição, da formação dos tecidos da planta. Então, as raízes, o caule, a floração, a frutificação depende muito também desse macronutriente, somado a outros micronutrientes que contém naturalmente na planta. Eu não vou entrar em detalhe em cada um agora, senão eu vou ficar umas 2 horas falando só de nutrientes com vocês, tá? Então, olha só, nitrogênio estimular o crescimento, fósforo estimular a floração e potássio o enraizamento. Entenderam? E assim vocês conseguem entender a função de cada tipo de adubo. Os sintéticos a gente consegue ter uma precisão na hora de adquirir esse tipo de adubo, e já os adubos orgânicos dá para ter uma ideia mais ou menos da sua formulação. Graças à geração, nós estamos na geração da informação, as embalagens, né, geralmente hoje em dia estão muito claras. Por exemplo, a farinha de ossos, ó, fertilizante, fonte de fósforo e cálcio. Opa, você agora já tem ideia de que o fósforo é importante para estimular a planta a florescer, tá? Então, muito importante saber interpretar a formulação ou a composição dos adubos antes de utilizar nas suas plantas. Vamos para o terceiro erro, vamos lá. Comprar planta e achar que não precisa adubá-la. Gente, esse erro é muito comum. Aliás, muitas pessoas, né, compram uma folhagem como essa linda amaranta. Oh, tá linda isso aqui, hein? E acha, tá bonita, uma planta, não preciso adubar. Ou tem pessoas que sabem que tem que adubar, mas na correria louca que é a nossa vida, a gente acaba esquecendo, né? Olha só, é uma pena, porque uma planta bonita como essa,
no início, até que ela tenha uma reservazinha de nutriente, tá? Quando o produtor... Opa, o Murilo tinha que fazer sujeira aqui na bancada, né? Quando o produtor aduba as plantas, geralmente as plantas que o produtor coloca no mercado, boa parte delas recebe adubação líquida, via raiz ou até mesmo foliar, tá? E essa adubação, como eu expliquei lá nos adubos químicos para vocês, ela se perde muito rápido através da chuva, da irrigação. Então, ela tem um tempo de permanência aqui no substrato muito curto, né? Então, durante mais ou menos uns 30 dias, até que a sua planta está garantida com uma adubação. Depois, se você não adubar, olha só o que vai acontecer. Vou dar até um alívio, né, de ver aqui a bancada limpinha de novo. Ó. Com o tempo, se você não adubar, as folhas, lógico, uma folha não dura para sempre, as folhas antigas elas vão amarelar, vão secar, e ao invés da planta ter nutriente para as raízes absorverem e transformarem em novas folhas, com o tempo que estava assim, fica assim, ó. É a mesma planta, gente, é a mesma planta, é o mesmo vaso, tá? Só que uma está bem desenvolvida e essa aqui só tadinha, só definhando, porque não recebeu a adubação, não recebeu continuidade. Aí, ó, quem tem, ô, pessoal, todo mundo aí em casa come, né? A gente não se alimenta diariamente, os nossos animaizinhos de estimação não recebem água e comida também diariamente, a planta não tem necessidade de adubar diariamente. Se bem que tem alguns produtores que aplicam pequenas doses, como se fossem doses homeopáticas de adubo, diariamente na água da irrigação, mas não precisa chegar a esse ponto aí na casa de vocês não. Tá? Se vocês oferecerem pelo menos a cada 15 dias uma adubação química ou mensalmente, uma vez por mês, um adubo orgânico, já é suficiente para garantir um desenvolvimento, né, sadio das suas plantas. Então é importante adubar e não esquecer que a planta vem com uma reserva eterna de adubos para a vida toda, não. Essa pequena reserva que tem nas plantas, ela dura, em média, uns 30 dias só. Depois, tem que adubar novamente. Agora, nós vamos para o quarto erro, aplicar adubo no olho, não respeitando a quantidade. Ah, esse erro, lembra quando eu comentei agora, no erro passado, que muitas pessoas, na correria que é a vida, acaba adubando no olho? Gente, receita, a própria receita, para quem gosta de cozinhar, sabe que se seguir as quantidades certinhas de uma receita, dificilmente dá errado. Pode dar errado em não saber o modo da execução, o preparo, né? Mas em relação a ingredientes, se respeitar a quantidade, não vai ficar muito doce, não vai ficar muito salgado, vai dar certo sim, porque existe uma quantidade correta por trás do preparo do alimento e também, lógico, na adubação. Como nós estamos agora numa geração onde não só os alimentos, todos os produtos contêm um manual, é lei, né? Tem que estar na embalagem, o modo, como utilizar, a quantidade a ser usada. Então, nas embalagens, né, tem muito claro qual a quantidade que você deve utilizar por metro quadrado, por vaso. Então, são métodos muito fáceis de você conseguir interpretar. E olha só que legal, você não precisa ter na sua casa uma balancinha como essa não. Ó, aqui eu tenho uma balancinha de precisão, aqui eu não preciso calibrar ela, ó, 5 gramas de adubo, olha só. Tá? Não precisa ter uma balança. As embalagens, como o da Forte Jardim, por exemplo, olha só que legal. Vocês podem utilizar, eu vou até pegar aqui, ó. Vocês podem utilizar colheres como medida. Alguns adubos, eles têm como referência para vocês colher
e xícara, facilitando muito o dia a dia. Então, adubar no olhômetro, tá? Não tem necessidade, é só seguir a quantidade que o fabricante recomenda na embalagem. Por exemplo, esse adubo aqui, ó, esse adubo foliar ou líquido, né, utilizado na raiz, a embalagem pede 2 gramas, 1 colher de café por litro de água. Olha só, é muito pouco. E, gente, cuidado, hein? Não vão me utilizar no olho, porque vocês podem queimar quimicamente a planta de vocês. E aí, depois de queimar quimicamente, é bem complicado recuperar, tá? E não confundam colher de café com colher de chá, com colher de sobremesa ou colher de sopa. A quantidade é bem diferente, hein? Mas colherzinha de café todo mundo tem em casa, né? Então é um método que até a Forte facilitou na hora de aplicar. É legal isso, né? Facilitando nossa vida. E agora vocês não têm desculpa, não se aduba no olho. Sempre dá uma calibradazinha aqui, ó, na quantidade recomendada pelo fabricante, tá bom? Vamos lá, agora deixa eu guardar aqui a bagunça e nós já vamos para o próximo erro. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. O 5º erro, aplicar adubo Copa do Mundo. O que é adubo Copa do Mundo? É aquela adubação que é feita a cada 4 anos no seu jardim, hein? Tem adubação que é feita como cometa Halley, que é feita a cada não sei quantas décadas. Resumindo, não é feita nunca no jardim, hein? Aproveitando que estamos em Copa, em período de Copa, né? Não esqueçam que as suas plantas precisam receber uma adubação com frequência, hein? Importantíssimo. Como você se alimenta diariamente, o seu animalzinho de estimação, né? O seu pet recebe água, comida diariamente, as plantas também precisam receber essa nutrição com uma frequência. Não precisa aplicar todos os dias, não tem necessidade. No mínimo, a cada 15 dias, adubos químicos ou adubo orgânico mensalmente, aplicado uma vez por mês, vocês garantem um crescimento mais exuberante. Afinal, nós estamos falando, em sua maioria, de plantas ornamentais. Plantas que vocês querem ver o bonito, o ornamento, o enfeite da planta na sua casa, no seu jardim, ou até mesmo estimulando elas a produzir frutas, folhas na horta, né? E vamos colocar essa mão na terra, literalmente. Vamos começar uma adubação? Gente, olha essa planta aqui, ó. Estão vendo essa Peperomia Raindrop? Tá linda, né? Quem nunca sonhou em cultivar uma planta? Por exemplo, aqui eu tenho uma mudinha de Raindrop, né? Uma Raindrop cheia como essa, vocês podem pagar, lógico, tudo depende da região no Brasil, mas tem regiões com uma muda bem cheia como essa, pode chegar a custar R$150 um vasão cheio. E uma mudinha pequena pode custar a partir de R$6, R$8. Olha só a diferença. E num curto prazo de tempo, gente, em menos de 1 ano de cultivo, tem plantas que crescem rápido. Uma peperômia como essa, que você pagou 5, 6, 8 reais, essa aqui está bem pequenina, né? Ó, ela pode se transformar em um curto prazo de tempo em uma planta maravilhosa como essa aqui. E como é que nós chegamos nesse resultado? Olha só, aqui eu vou pegar um vaso, eu já tenho um substrato, já que foi acrescentado nesse vaso, foi feita a camada de drenagem, né? Uma camadinha, aqui eu usei brita, tá? Pode usar argila expandida, uma camadinha de manta de drenagem. E agora, nesse cultivo aqui, peperômias adoram substrato bem aerado, soltinho, e elas gostam de um pouquinho de matéria orgânica. Aqui eu vou pegar uma xícara, ó, uma xícara, tá? De chá, tá? Uma xícara maiorzinha e uma xícara de humus de minhoca. Ó, estão vendo aqui, ó? Uma xícara bem cheia de humus de minhoca nesse vaso. Eu vou colocar por muda,
por muda de qualquer folhagem, ou uma xícara de chá bem cheia de humus de minhoca é muito benéfico para o desenvolvimento delas. Se você não tiver acesso ao humus de minhoca, vocês podem comprar o bocashi. O bocashi, que é uma matéria orgânica que passou por um processo de fermentação através da ação de micro-organismos, essa matéria orgânica aqui também pode ser usada, tá? Não precisa misturar, cuidado com overdose de adubo. Se está utilizando humus de minhoca, o humus já está suficiente, já vai fornecer todos os macro e micronutrientes para a planta. Agora, se você não tivesse o humus, você poderia colocar uma colher de sopa bem cheia de bocashi por muda na hora do plantio, que é bem-vinda, tá? Adubo orgânico você sempre vai utilizar uma quantidade um pouquinho maior. O adubo químico a quantidade é menor porque ele é mais concentrado. Mas nessa peperome aqui, nós vamos usar um adubo orgânico, ó. Tô misturando, eu gosto de colocar a mão na terra, tá? Eu deveria estar usando uma pazinha, mas eu estou usando os dedos mesmo, tá? Misturei bem o humus. Adubo não fica superficialmente, hein? Adubo ele precisa estar bem misturadinho na terra ou no substrato, principalmente para proteger o adubo contra as ações do tempo, né? O sol, a chuva, né? O vento. Então ele tem que estar bem misturado e afinal a raiz da planta está onde? Debaixo da terra, é lá onde ela vai absorver os nutrientes. E agora eu vou pegar aqui essa minha mudinha de raindrop, ó, vou dar uma apertadinha aqui no vaso, tirei a minha mudinha, Murilo tinha que fazer uma sujeira, né? Vou abrir um berço de plantio aqui, ó, proporcional ao tamanho da minha muda, e encaixo a minha muda aqui, dou uma leve apertadinha, ó, para ela ficar bem firme. Vamos aqui uma batidinha, uma apertadinha de novo, e pronto. Plantei a minha peperome raindrop. Vou molhar em seguida. Molho aqui bem em seguida, ó. E agora, a minha planta é só manter uma umidade moderada, oferecer um local bem iluminado e a minha peperome vai crescer lindamente. Quando é que eu vou voltar a adubar ela novamente? Você pode adubar ela daqui 30 dias, tá? Precisa colocar uma xícara de novo? Não, não precisa colocar uma xícara de chá de humus de minhoca novamente. Você pode seguir as orientações conforme as embalagens do produto e o bocashi, por exemplo, que eu não tinha ainda utilizado, vocês podem utilizar daí o bocashi seguindo a orientação do fabricante e dando continuidade à adubação mensal no caso do adubo orgânico. Se fosse químico, vocês poderiam até aplicar ele a cada 15 dias. Gente, não tá linda essa peperome raindrop? Olha só, uma mudinha jovem, acabei de plantar com vocês, em questão de mais ou menos de 8 a 9 meses, cuidando direitinho, ela cresce rápido. Essa aqui, ó, aliás, eu até vou confessar para vocês, essa aqui eu fiz muda de uma folha que eu quebrei dessa aqui. Ela brota muito fácil de muda e pronto, ó. Plantei rapidamente uma raindrop com vocês. Agora, eu vou pegar, deixa eu só limpar aqui rapidinho a minha mesa, que tá bem suja. Ó. Meu Deus, depois a gente varre o chão. Esse aqui é o bocashi? Fica aqui, bocashi. Agora eu vou ensinar a fazer uma adubação muito prática que as orquídeas apreciam muito, né? Aqui eu tenho uma orquídea havaiana, olha só que tá linda, florescendo, carregando de flores, mas nem sempre é esse cenário na nossa casa, né? Às vezes a nossa orquídea demora para florescer, não oferece, né, uma floração exuberante, por quê? Deficiência de adubo, você não está adubando a sua planta ou não sabe interpretar a formulação correta. Lembram que eu falei para vocês que a adubação, para estimular a floração, ela precisa ter uma quantidade maior de fósforo e potássio? Então, aqui ó, eu tenho uma formulação específica para floração. Vamos ver se o câmera consegue pegar aqui, ó. Olha só. Floração. Vou abrir aqui o produto. Vou pegar o nosso borrifador. Na orientação do fabricante está 2 gramas, uma colherzinha de café por litro de água. Aqui eu tenho meio litro, 500 ml. Então eu vou colocar meia colher de café. Ó, gente,
rende muito. Esse tipo de adubo, todo mundo deveria ter um potinho em casa, gente, para complementar a adubação orgânica. Esse adubo é maravilhoso e vale a pena vocês aplicarem em todas as plantas. Formulação de flor para as flores e formulação de crescimento, tá? Para o desenvolvimento de mudas jovens ou para folhagens em geral, tá bom? Porque ele tem uma quantidade maior de nitrogênio na sua composição. E agora, olha que simples, eu vou pegar a minha orquídea e vou aplicar o adubo nas folhas, nos horários mais frescos do dia e nas raízes também, ó. A cada 15 dias, vocês vão aplicar o produto. Se vocês tiverem tempo, pode aplicar até de 10 em 10 dias, 3 vezes ao longo do mês. A sua orquídea vai amar. Murilo, por que a minha orquídea não floresce? Eu sempre faço a pergunta, você aduba? Ai, precisa adubar? Precisa. E não é qualquer adubo, não. Orquídea ama a adubação foliar. Tem essa química e tem essa linha aqui orgânica da Forte Jardim, que é bem interessante e também pode ser usada, tá bom? Esse aqui ele age mais rápido, o Peters, né? O azulzinho, ó. Pode aplicar nela, tá? Se vocês aplicarem na orquídea já florescendo, não apliquem o produto nas flores, somente nas folhas e nas raízes das plantas, tá bom? Não aplica nas flores, senão vocês diminuem a durabilidade e podem até manchar as pétalas, tá bom? Ó, saí aqui da minha adubação, deixa eu colocar onde estava a minha orquídea. Sabe aquele exemplo, gente, olha só que bacana, de uma planta que vocês têm na casa de vocês, tá? E vocês sabem que ela floresce como essa Ixora Anita, tá? E a danadinha não cresce, não floresce, como essa aqui, ó. 2 exemplos, olha só que bacana. No mesmo vaso, no mesmo substrato, uma se desenvolveu bem e a outra não está se desenvolvendo. O que isso significa? Provavelmente é falta de nutriente, aonde uma adubação com adubos específicos para flores vai estimular a sua Ixora a florescer. Olha só que legal. E lembra aquele produto que a gente usou como adubo solúvel? Ele também pode ser usado, gente, na água da irrigação. Você pode dissolver e molhar a sua planta a cada 10, a cada 15 dias, ou aplicar um outro adubo orgânico, como a farinha de ossos, por exemplo, que vai estimular a sua planta a carregar de flores, tá? Olha só que legal. Ixora sem flor, devido à deficiência de nutrientes, e uma Ixora, que é a Ixora Anita, carregada de flores, porque recebeu uma adubação com frequência. O mesmo exemplo está aqui, ó, nessa Euphorbia Hip Hop. A mesma Euphorbia Hip Hop eu deixei sem adubação, lógico, de propósito, para mostrar para vocês na semana da adubação, e com adubação. A planta ela tem a mesma idade, gente. Essa aqui ficou sem adubo, só recebeu água, e essa aqui recebeu adubação com frequência. Olhem, aqui não é adubação a Copa do Mundo, não. Essa aqui é a adubação Copa do Mundo. E essa aqui não, essa aqui recebeu a adubação farta, com nutrientes específicos para estimular a planta a carregar de floração. Lembrando que na embalagem dos produtos está bem descrito aqui, ó, bem claro, quando o adubo é para flor, gente, ó, floração. Aqui eu tenho também, ó, o da Forte, ó, flores, tá? Então, para flor, usem e abusem dos adubos, lógico, respeitando as quantidades, para estimular a planta de vocês a crescer e florescer. Olha só, e até se você já tem uma planta bonita na casa de vocês e vocês querem dar continuidade à adubação, olha essa dica legal que eu vou dar para vocês. Sempre, antes de aplicar um adubo, vocês vão pegar um palitinho. Aqui eu peguei um palitinho de comida japonesa, ó, mas pode pegar um bambuzinho, uma madeirinha qualquer. Antes de adubar, vocês vão fazer isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Vocês vão furar a terra, o substrato de vocês. No momento que vocês furam
a terra, o substrato, vocês conseguem facilitar a entrada das partículas do adubo no solo. Olha só que legal, é importante sempre dar uma furadinha. Murilo, posso pegar a pazinha de jardim e virar com a pazinha? Até pode, mas a pazinha vocês vão arrebentar muitas raízes. Com o palitinho, olha só que dica legal, vocês vão fazer esses furos e depois de fazer o furo, vocês vão chegar com o adubo de vocês orgânico na quantidade que o fabricante recomenda. Aqui nesse vaso de maranta eu vou colocar uma colher de sopa de bocashi, vou espalhar o produto aqui na superfície e com a própria colher eu vou misturar o adubo superficialmente. Mas como eu furei o meu substrato com um palitinho, agora o adubo ele vai conseguir, com a ajuda da água, no momento da irrigação, levar as partículas do adubo lá no fundo para todas as raízes conseguirem absorver. Legal essas dicas, né? Tem essas e muito mais, mas amanhã, na segunda aula, eu vou dar mais algumas dicas para vocês, tá bom? Bom, agora que você já sabe os princípios para começar a adubar, não vai mais se perder nas formulações dos adubos. Sabe a diferença entre o adubo químico e o adubo orgânico? E vamos aprender a defender as nossas plantas das temidas pragas que assombram o jardim. Mas isso é conteúdo para amanhã, pois a nossa primeira aula está chegando ao fim. E eu queria agradecer muito você que permaneceu comigo durante toda a aula de hoje e dizer que o primeiro passo para você turbinar as suas plantas e salvar o seu jardim de uma vez por todas foi dado. Tenho certeza que depois desses 3 dias você vai transformar qualquer jardim em um jardim de dar inveja no seu vizinho, mas para isso eu preciso do seu comprometimento. E até o final deste evento, eu posso contar com vocês? Vão se comprometer? Ah, vão sim, né? Gostaram do conteúdo da aula de hoje? Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando. Eu vi muitas perguntas, mas infelizmente durante a aula eu não consigo responder. Mas nossa equipe técnica já fez print de todas as perguntas e eu vou fazer uma live especial respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, chegou a hora de falar a palavra-chave do dia para concorrer aos prêmios no final do evento. Um monte de prêmios que vocês vão adorar. É um monte, gente. Então anota aí a palavra-chave de hoje. É uma planta bem fácil. Rosa. Anota aí. Rosa. Guarda bem ela que você vai precisar para preencher o formulário no final. Nossa! Eu queria propor um desafio para vocês ao final da aula de hoje. Daqui a pouco eu vou fazer um post lá no Instagram da Espanhol Plantas e eu gostaria que você marcasse pelo menos 2 pessoas nos comentários que você acha que também vão adorar salvar as plantinhas junto comigo. Amanhã, na segunda aula, hein? Combinado? Marca lá 2 pessoas. E não esqueçam de comentar também o que você achou dessa aula. A sua participação é muito importante. E para quem está nos grupos de WhatsApp, daqui a pouco vamos enviar, né, o resumo dessa aula para você guardar. Portanto, se você ainda não entrou no grupo, clica aqui no link nos comentários e a equipe deixou aqui no chat aquele link para você acessar o WhatsApp e vocês vão receber todas as informações lá no WhatsApp, tá bom? Canal rápido, né? Para vocês ficarem por dentro dos lembretes, dos avisos e do PDF para vocês salvarem, tá bom? Pessoal, boa noite, fiquem com Deus e amanhã espero todos vocês aqui na segunda aula da Semana da Adubação, às 19h30, hein? Em ponto. E não se atrasem, porque amanhã tem muita prática. Um beijão! Um grande abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.